Baile do Judeu é um conto do Inglês de Souza, que está no livro Contos Amazônicos. Só para situar um pouquinho vocês, eu vou falar depois melhor do inglês. Ok. Baile do Judeu. Ora, um dia, lembrou-se o judeu de dar um baile e atreveu-se a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo no convite família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão, nem o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito. A este, por medo de se meter com a justiça, e aqueles, pela certeza de que o mandariam pentear macacas. Era de supor que ninguém acudisse ao convite do homem que havia pregado as bentas mãos e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz. Mas, às 8 horas da noite daquele famoso dia, a casa do judeu, que fica na rua da frente, a umas 10 braças, quando muito, da barranca do rio, já não podia conter o povo que lhe entrava pela porta dentro. Coisa digna de admirar-se. Hoje que se prendem bispos e por toda parte se desmascaram lojas maçônicas, mas muito de assombrar aqueles tempos em que havia sempre algum temor de Deus e dos mandamentos de sua Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Lá estavam em plena judiaria, pois assim se pode chamar a casa de um malvado judeu, o tenente-coronel Bento de Arruda, comandante da Guarda Nacional, o capitão Coutinho, comissário das terras, o doutor Filgueiras, o delegado de polícia, o coletor, o agente da Companhia do Amazonas, toda a gente grada, enfim, pretextando uma curiosidade desesperada de saber se, de fato, o judeu adorava uma cabeça de cavalo, mas na realidade movida da notícia da excelente cerveja Baz e dos sequilhos que o Isaac arranjara para aquela noite. Entrava alegremente no covil de um inimigo da igreja, com a mesma frescura com que iria visitar um bom cristão. Era em junho, num dos anos de maior enchente do Amazonas. As águas do rio, tendo crescido muito, haviam engolido a praia e iam pela ribanceira acima, parecendo querer inundar a rua da frente e ameaçando com um abismo de 20 pés de profundidade os incautos transeuntes que se aproximavam do barranco. O povo que não obtivera convite, isto é, a gente de pouco mais ou menos, apinhava-se em frente à casa do judeu, brilhante de luzes, graças aos lampiões de querosene tirados de sua loja, que é bem sortida. De torcidas e óleo é que ele devia ter gasto suas patacas essa noite, pois quantos lampiões bem lavadinhos, esfregados com cinza, hão de ter voltado para as prateleiras da bodega. Começou o baile às 8 horas. Logo que chegou a orquestra composta do Chico Carapanã, que tocava violão, do Pedro Rabequinha e do Raimundo Penaforte, um tocador de flauta de que o Amazonas se orgulha. Muito pode o amor ao dinheiro, pois que esses pobres homens não duvidaram tocar na festa do judeu com os mesmos instrumentos com que acompanhavam a missa aos domingos na matriz. Por isso, 2 deles já foram severamente castigados, tendo o Chico Carapanã morrido afogado 1 ano depois do baile e o Pedro Rabequinha, sofrido 4 meses de cadeia por uma descompostura que passou ao capitão Coutinho a propósito de uma questão de terras. O Penaforte, que se acautele. Muito se dançou naquela noite, e, a falar a verdade, muito se bebeu também, porque em todos os intervalos da dança lá corriam pela sala os copos da tal cerveja Baça, que fizera muita gente boa esquecer os seus deveres. O contentamento era geral, e alguns tolos chegavam mesmo a dizer que na vila nunca se vira um baile igual. A rainha do baile era, incontestavelmente, a dona Mariquinha, a mulher do tenente-coronel Bento de Arruda. Casadinha de 3 semanas, alta, gorda, tão rosada que parecia uma portuguesa. A dona Mariquinha tinha os olhos pretos que tinham transtornado a cabeça de muita gente. O que mais nela encantava era a faceirice com que sorria a todos, parecendo não conhecer maior prazer do que ser agradável a quem lhe falava. O seu casamento fora por muitos lastimado,
embora o tenente-coronel não fosse propriamente um velho, pois não passava ainda dos 50. Diziam todos que uma moça nas condições daquela tinha onde escolher melhor, e falava-se muito de um certo Lulu Valente, rapaz dado a caçoadas de bom gosto, que morrera pela moça e ficara fora de si com o casamento do tenente-coronel. Mas a mãe era pobre, uma simples professora régia. O tenente-coronel era rico, viúvo e sem filhos, e tantos foram os conselhos, os rogos e agrados, e, segundo os outros, ameaças da velha, que Dona Mariquinhas não teve outro remédio que mandar o Lulu às favas e casar com Bento de Arruda. Mas nem por isso perdeu a alegria e a amabilidade, e na noite do baile do judeu estava deslumbrante de formosura. Com seu vestido de nobreza azul celeste, as suas pulseiras de esmeralda e rubis, os seus belos braços brancos e roliços de uma carnadura rija e alegre como um passarinho em manhã de verão. Se havia, porém, nesse baile, alguém alegre e satisfeito de sua sorte, era o tenente-coronel Bento de Arruda, que, sem dançar, encostado aos umbrais de uma porta, seguia com um olhar apaixonado todos os movimentos da mulher, cujo vestido, às vezes, no rodopiar da valsa, vinha roçar-lhe as calças brancas, causando-lhe calafrios de contentamento e amor. Às 11 horas da noite, quando mais animado ia o baile, entrou um sujeito baixo, feio, de casacão comprido e chapéu desabado, que não deixava ver o rosto, escondido bem pela gola levantada do casaco. Foi direto a Dona Mariquinhas, deu-lhe a mão, tirando-a para uma contradança que ia começar. Foi muito grande a surpresa de todos, vendo aquele sujeito de chapéu na cabeça, mal amanhado, atrever-se a tirar uma senhora para dançar. Mas logo cuidaram que aquilo era uma troça e puseram-se a rir com vontade, acercando-se do recém-chegado para ver o que faria. A própria mulher do Bento de Arruda ria-se a bandeiras despregadas, e ao começar a música, lá se pôs o sujeito a dançar, fazendo muitas macaquices, segurando a dama pela mão, pela cintura, pelas espáduas, nos quase abraços lascivos, parecendo muito entusiasmado. Toda a gente ria, inclusive o tenente-coronel, que achava uma graça imensa naquele desconhecido a dar-se ao desfrute com sua mulher, cujos encantos no pensar dele mais se mostravam naquelas circunstâncias. Já viram que tipo? Já viram que gaiatice? É mesmo muito engraçado, pois não é? Mas quem será o diacho do homem? E essa de não tirar o chapéu? Ele parece ter medo de mostrar a cara. Isto é alguma troça do Manduca Alfaiate ou do Lulu Valente? Ora, não é. Pois não se está vendo quem é o imediato do vapor que chegou hoje? E um moço muito engraçado, apesar de português. Eu, outro dia, ouvi fazer um menhópidos, que foi de fazer rir as pedras. Aguente, Dona Mariquinhas. O seu par é um decidido. Toque para diante, seu rabequinho. Não deixe parar a música no melhor da história. No meio de estas e outras exclamações semelhantes, o original cavalheiro saltava, fazia trejeitos sinistros, dava guinchos estúrdios, dançava desordenadamente, agarrando a Dona Mariquinhas, que já começava a perder o fôlego e parara de rir. O rabequinha friccionava com força o instrumento e sacudia nervosamente a cabeça. O carapanã dobrava-se sobre o violão e calejava os dedos para tirar sons mais fortes que dominassem o vozerio. O Penaforte, mal contendo o riso, perdera a embocadura e só conseguia tirar da flauta uns estrídulos sons desafinados que aumentavam o burlesco do episódio. Os três músicos, eletrizados pelos aplausos dos circunstantes e pela originalidade do caso, faziam um supremo esforço, enchendo o ar de uma confusão de notas agudas, roucas e estridentes, que dilaceravam os ouvidos, irritavam os nervos e aumentavam a excitação cerebral de que eles mesmos e os convidados estavam possuídos. As risadas ruidosas dos convidados, o tropel dos novos espectadores que chegavam em chusma do interior da casa e da rua, acotovelando-se para ver por sobre a cabeça dos outros, sonatas discordantes do violão, da rabeca e da flauta, e sobretudo os grunhidos sinistramente burlescos do sujeito de chapéu desabado, abafavam os gemidos surdos da esposa de Bento de Arruda, que começava a desfalecer de descanso e parecia já não experimentar prazer algum naquela dança desenfreada que alegrava tanta gente.
farto de repetir pela 6ª vez o motivo da 5ª parte da quadrilha, o Rabequinha fez aos companheiros um sinal de convenção e bruscamente a orquestra parou. A orquestra passou, sem transição, a tocar a dança da moda. Um bravo geral aplaudiu a melodia cadenciada e monótona da varsoviana, a cujos primeiros compassos correspondeu um viva prolongado. Os pares que ainda dançavam retiravam-se para melhor poder apreciar o engraçado cavalheiro de chapéu desabado, que, estreitando então a dama contra o côncavo peito, rompeu numa valsa vertiginosa, num verdadeiro turbilhão, a ponto de se não distinguirem quase os 2 vultos que rodopiavam entrelaçados, espalhando toda a gente, derrubando tudo quanto encontravam. A moça não sentiu mais o soalho sob os pés. Milhares de luzes ofuscavam-lhe a vista, tudo rodava em torno dela, o seu rosto exprimia uma angústia suprema em que alguns maliciosos sonharam ver um êxtase de amor. No meio dessa estupenda valsa, o homem deixa cair o chapéu, e o tenente-coronel, que o seguia assustado para pedir que parassem, viu com horror que o tal sujeito tinha a cabeça furada. Em vez de ser homem, era um boto, sim, um grande boto, ou demônio por ele, mas um senhor boto que afetava, por um maior escárnio, uma vaga semelhança com Lulu Valente. O monstro, arrastando a desgraçada dama pela porta fora, espavorido com o sinal da cruz feito pelo Bento de Arruda, atravessou a rua, sempre valsando ao som da varsoviana, e chegando à ribanceira do rio, atirou-se lá de cima com a moça imprudente e com ela se estufou nas águas. Desde esta vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu. Gente, eu vou só beber uma água aqui, rapidão. Acabou que eu atropelei vocês, né, gente? Desculpa. Eu fui embora, assim, eu gosto muito desse conto, assim. Na verdade, eu gosto muito do inglês, né? O inglês de Souza, ele... Pode passar, por favor. Ele é paraense, assim como eu, assim. Então, eu sempre conheci ele na época do vestibular, quando ele era leitura obrigatória, e nem existia Enem ainda. E ele é natural de Óbidos, uma cidade do nordeste do estado, e ele é tido como precursor do naturalismo, né, do movimento literário do naturalismo, com esse romance dele de 1877, né, que é O Coronel Sangrado. Pode passar, por favor. Bom, o tempo... algumas coisas que eu consegui tirar, né, desse conto, assim, algumas... Esqueci, tem uma música tocando aqui fora também. Algumas considerações sobre o tempo, né, aqui nesse conto. Primeiro é o tempo histórico, né, é o século XX. A gente consegue... Primeiro a gente percebe que não é São Paulo, por exemplo, onde ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo uma comunidade, o espaço narrado por ele dentro do conto é uma comunidade ribeirinha, né? Uma comunidade que mora na beira do rio, assim, na Amazônia do século XX, que foi quando ele escreveu esse livro, né? Dos contos amazônicos. O tempo físico aqui, como a Cíntia falou, né, anteriormente, ele se mescla com o tempo cronológico, porque ele marca que é uma noite de junho, né, o tempo cronológico mesmo, e o tempo físico é a época, foi um ano de muitas chuvas, enchentes no Amazonas, né? Ele fala lá no comecinho, assim. Então a gente imagina, já dá para imaginar o clima da festa, né? Você imagina que esteja chuviscando ou garoando quando as pessoas estão chegando, principalmente às 8 da noite, que é uma hora que aqui na Amazônia a chuva começa a baixar, assim, né? Normalmente chove das 3 da tarde até as 6,
Aí quando é umas 8 horas, ainda está meio garoando para começar a chover de novo na madrugada. E o tempo psicológico, que é basicamente o tempo em que aconteceu a festa, né? E o mais legal é que ele dá o tempo da dança do boto e do desencantamento do boto, né? Do desencanto do boto. Da hora em que o boto começa a virar boto de novo, né? Ele sai desse personagem do homem, né? Dessa transformação que a gente sabe que o boto faz. Não sei se vocês conhecem a lenda do boto, gente. Vocês conhecem a lenda do boto? Sim. Então, enfim, né? É um clássico da nossa mitologia aqui, que é o boto que se transforma em homem para acasalar, né? Digamos assim. Então, é mais ou menos isso, assim, foram os tempos que eu consegui tirar, assim, do conto, né? E sobre o narrador também, a gente leu o texto e discutiu, assim, é que ele é narrado em terceira pessoa, né? E esse é um tipo de narrador que é o onisciente intruso, que o narrador, além de ele estar ali, ele julga, ou ele se posiciona ao longo da história, ao longo da trama, ele faz juízo de valor, né? Ele dá opinião sobre os personagens e os comportamentos. Então, ele fala que o judeu é malvado, ele diz que a dona Mariquinhas é uma moça bonita, né? Fala sobre... dá a entender que ela casou por dinheiro, por pressão da mãe dela, né? Então ele se posiciona muito nesse conto, assim. A gente comentou que a gente não sabe se ele estava lá ou se foi alguém que contou para ele, porque parece muito ele contando um caso que aconteceu e a gente fica sem saber, assim. É como se ele conhecesse todo mundo ali, né? E tivesse... E ele se sente muita vontade para julgar todo mundo, assim, né? É o judeu que é malvado, é a moça que é bonita, é o marido da moça que é apaixonado, né? Então acho que a gente chegou a essa conclusão, assim. É. Só que a gente não chegou a uma conclusão. A gente conversou e não chegamos à conclusão de quem é o protagonista do conto ou a protagonista do conto, assim. É uma coisa que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir assim um pouquinho, sei lá, se vocês conseguiram identificar o protagonista, se é o narrador, se é o coronel, se é a mulher do coronel, se é o boto, se é a festa. E é mais ou menos isso assim que eu tinha para trazer para vocês. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso. Eu ouvi em algum lugar um tempo atrás que no caso do Cortiço, o protagonista é o próprio Cortiço, tipo, não tem um único protagonista. Então eu acho que, e eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade, né? Então eu acho que nesse caso o protagonista é a festa, porque tudo se desenrola dentro, né? O que importa é a festa. Então, não sei, acho que é Sim. isso. Eu também pensei nisso, assim. Falei, nossa, eu acho que é a festa, né? Que a galera. São vários, né? Os personagens que ele apresenta, assim. Mas também fiquei pensando depois, putz, eu acho que é a garota, sabe? Eu acho que é a Dona Mariquinhas. Porque é por causa dela que o Boto vem, sabe? Então, é que, ela que impulsiona a história, sabe? Eu fiquei meio assim também, se de repente não é a Dona Mariquinhas. Mas também não tenho certeza. A minha Sim, sim, impressão foi ela de ser tem. a festa, um pouco, por ser meio. A festa parece ser meio tratada como personagem, assim, sabe? O jeito que ele Sim. descreve, a festa vai evoluindo, mudando, e ele meio que descreve as reações da festa, as coisas que acontecem. Uhum. Chega o Boto lá, daí eles mostram, todo mundo parou, olhou, comentou.
não sei, a festa me pareceu um pouco mais personagem, assim, do que o resto. Que a Mariquinha, até pensei que ela poderia ser protagonista, mas ela não tem muita agência, né, dentro dali. É. Ela tá meio que escrita quase como um objeto, assim, da festa, como uma parte ali da festa, pelo narrador. Uhum. Sim, sim. Uma coisa muito legal desse conto, assim, é que eu achei, né, gente? É que, ao mesmo tempo em que a Mariquinhas ela é descrita como esse objeto, o marido dela parece muito moderno. Assim. Ele tá rindo porque ela tá se divertindo com outra pessoa. Assim. Eu fiquei, tipo, sabe, no século XX, assim, sabe? 1900 e pouquinho. 1800. Peraí, gente, eu não sei que século. Peraí, eu sempre fui ruim. E eu sou formada em História, meu Deus. 1900. 1800 e pouquinho, assim, século XIX. Mas eu fiquei, nossa senhora, assim, tem gente hoje que não aceitaria isso, assim, sabe? Eu acho muito massa isso, assim. Eu também acho que seja, não sei, eu não tinha pensado nisso, mas depois que apareceu aqui, eu imagino que seja a festa, assim, acho que tem dois seres, né, nesse conto, que é a festa, que é uma coletividade, mas que é apresentada enquanto um grande tipo, né, um grande personagem, e você tem um boto, que é um intruso, né, e ele vem tirar um pedaço dessa coletividade, assim, ele invade a festa e sai tirando um pedaço dela, que é a Mariquinhas, né? E aí eu queria aproveitar, assim, aí a gente tem esse tempo psicológico, né, que está presente no cansaço que a Mariquinhas vai sentindo, nessa exaustão também que ela vai sentindo, nessa festa que vai ficando mais tensa, mais grave, vai tudo ficando mais fervoroso, né? É conduzido, tem uma expertise no jeito que o Inglês de Souza, né, vai escrevendo, que ao mesmo tempo que ele está acompanhando a banda e o coronel e as pessoas que estão assistindo, e a Mariquinhas e o Boto, ele acompanha tudo isso e faz tudo isso numa crescente, né? É muito genioso isso. E aí eu queria trazer com relação a tempo, uma coisa que eu vi do professor Luiz Antônio de Assis, escritor também, que ele traz uma ideia bem bacana, que é de que o escritor ele deve sempre considerar quatro tempos na hora de escrever ficção, né? O primeiro é o tempo da escrita, que é o tempo que você realmente leva para escrever um conto ou uma cena do seu conto. Em seguida tem o tempo da narrativa, que inclui essas possibilidades que a Cíntia, né, que a Cíntia apresentou, o tempo em que as coisas acontecem dentro da sua história. Aí você tem o tempo subjetivo, ou tempo psicológico, como a Cíntia também apresentou, que é como o personagem percebe o tempo da narrativa. E, por fim, você tem o tempo da leitura, que é a média de tempo necessário para ler o seu conto, né? E por que considerar esses quatro tempos? Porque eles não são ou não precisam ser os mesmos. E aí um exemplo disso é um conto eu vou compartilhar com vocês depois, é um conto do José Saramago chamado Cadeira. A trama desse conto se resume num senhor sentado numa cadeira e essa cadeira cai. E aí qual que é o tempo da escrita? A gente não sabe, né? Talvez o Saramago tenha levado uma semana para escrever. Qual que é o tempo da narrativa? São uns 2 ou 3 segundos da queda dessa cadeira, né? Já o tempo subjetivo, ele é esticado ao máximo. O senhor, o personagem, ele experimenta cada pormenor da queda como se ela fosse infinita. E aí o tempo da leitura é de quase meia hora, são umas 10 páginas de cadeira caindo, né? Então, olha que exercício bacana que ele faz de assincronia. E aí é legal pensar nesse tipo de assincronia entre esses quatro tempos quando você escreve, né? E o Saramago, por exemplo, ele não faz esse exercício de forma gratuita, ele faz esse jogo como uma alegoria ao desgaste lento da ditadura salazarista em Portugal, né? Quem está caindo da cadeira é o próprio Salazar. Então é muito interessante
pensar essas muitas possibilidades de se jogar com o tempo dentro do texto, assim. Parece que ele é uma coisa já pronta, já posta, mas quando você escreve, o ficcionista, quando ele escreve, ele está criando tempo, né? E você pode criar e arranjar esse tempo dentro de um esquema que pode ser subvertido também, que não precisa ser nos conformes do tempo cronológico, tal como ele acontece aqui para a gente. O tempo ele faz parte do ritmo, né? Então, ele marca muitas vezes o ritmo da história que você está contando. Você pode começar a contar pela metade, você pode começar a contar pelo fim, você pode fazer vários arranjos desses, mas você tem que ter controle sobre o tempo, assim, sobre o tempo da narrativa. Porque senão você acaba se perdendo e o leitor se perde também, né? Não é um exemplo de conto nem de livro, mas eu assisti recentemente o Gambito da Rainha, né? E é uma série muito boa, mas eu me perdi completamente no tempo. Eu não sei quanto tempo passa dentro da série, por exemplo. Foi uma coisa que eu consegui pescar, assim. Eu fiquei, tá, mas quanto tempo? O quê? Sabe? Então, eu acho que é muito importante ter esse controle. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ter esse controle de tempo. Eu acho que tenho mais facilidade com espaço. Com o tempo é um pouco mais difícil, talvez pelo tempo ser um pouco mais abstrato, né? A gente cada um tem uma noção de tempo, né? Então, qual é a noção de tempo do seu personagem, né? Como é que ele... Também é uma boa pergunta a fazer para o personagem, assim. Acho que essa coisa que a Priscila falou me lembra de uma frase que era que o seu personagem ele pode perder a noção de tempo. Você escritor, não, né? Ter essa distinção é importante. Alguém mais quer comentar? A gente já pode pular para o exercício? Eu posso falar de uma série que me lembrou muito quando vocês estavam falando? Ela é uma série que ela estava no Netflix, mas acho que agora ela está no Globoplay. E ela chama The Affair. A ideia da série, eu sempre falo que o mais legal da série é como ela é feita, não necessariamente a história. Ela é sobre um caso, né? E só que todos os episódios, eles mostram duas perspectivas, então, ou mais. Então, sei lá, a série começa com, tipo, Noah, parte 1, Noah, e daí é a versão do cara, do que aconteceu. Aí no meio do episódio para e aparece parte 2, Alison, e daí mostra a versão dela. E, tipo, são várias temporadas. Na primeira é só a versão dos dois, aí depois começa a entrar mais gente e, tipo, vai mostrando várias versões. E aí tem uma temporada que aí essas pessoas que entram, tipo, morre um cara. E aí o episódio é sobre o funeral dele. Então tem a versão de várias pessoas indo ao funeral, e o que acontece, tal. E uma das versões é da mulher dele. Então, tipo, o episódio inteiro fica mostrando as versões, as pessoas, tal. A versão dela é ela sentada e as pessoas passando no funeral super rápido atrás, e ela sentada chorando e olhando para o nada, e as pessoas passando numa velocidade assim, como se o dia para ela tivesse passado em 2 segundos. Porque ela, tipo, aquilo foi uma coisa muito pesada e que ela não queria estar vivendo, né? Então, tudo que aconteceu no funeral, ela esqueceu, porque para ela o tempo passou muito rápido. E aí eu achei legal quando estavam falando, eu pensei, nossa, que se falaram assim que o tempo psicológico varia para cada um, né? E eu lembrei muito disso, porque o episódio inteiro mostra, tipo, as pessoas vivendo aquilo e contando pedaços muito importantes, detalhes importantes, e para ela foi tipo um branco. E é uma cena que me marcou muito, porque é muito bonita, assim, coloca um fundo, que sei lá, né? É uma dor do luto muito bem retratada, sabe? Enfim. Que legal. Eu ia comentar uma coisa nesse sentido, de vocês pensar o personagem, de pensar as emoções, enfim, eu acho que isso ajuda a criar ali enfim, em que perspectiva de tempo vocês vão trabalhar a partir das emoções, sabe? Eu acho que pode, no sentido de tempo psicológico, assim. Eu acho que ajuda a partir de que emoção e qual que é o trabalho emocional ali com o personagem que vocês vão fazer, acho que isso pode ajudar. Mas muito legal. Posso dar mais uma indicação?
Tem um filme do Woody Allen que chama Melinda e Melinda, com a Radha Mitchell. E é a mesma atriz que faz dois personagens, a Melinda e a Melinda, só que elas têm visões de mundo diferentes, assim. E é muito bom para ver essa coisa do tempo também, sabe? Em uma Melinda o tempo passa mais rápido, é mais dinâmico. Na outra Melinda ele é mais arrastado, ele é mais, sabe? Ele flui menos, assim, ele é mais travado. É muito legal também. Melinda e Melinda. Eu vou colocar aqui no chat para vocês.